Pronto, pessoal, a partir de agora, então, a gente está gravando a aula, tá? Novamente, bom dia a todos. Hoje é dia 27 de abril, né, de 2021. É uma terça-feira de manhã, aula de cálculo diferencial e integral de duas ou mais variáveis, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, né? Então, hoje vamos dar sequência ao conteúdo, né, de derivadas direcionais, né? Eu vou continuar o conteúdo falando de vetor gradiente, tá? Então, eu vou fazer o conteúdo de vetor gradiente na sequência. Esse assunto, ele está no material, né, que eu deixei disponível lá. Deixa eu só abrir aqui. Esse assunto está à disposição no material, que é aquele PDF, né, que nós estamos seguindo. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Pronto, achei. Vamos dizer a página certinha, né? Está na página 62, tá? 62, e agora a gente vai falar de vetor gradiente na sequência. Mas, para falar de vetor gradiente, vamos retomar o assunto, né? Porque é sequência. Eu vou resolver aí um exercício de derivada direcional, né? E aí a gente dá continuidade. Vou pegar aqui um exemplo que tem do próprio material. Deixa eu só copiar aqui. E aí a gente começa a partir desse ponto. Deixa eu também admitir alguns alunos que estão entrando agora. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês agora a lousa, né? Aqui a lousa. Deixa eu só colocar aqui na tela. Pronto, a lousa está compartilhada. Agora, pronto, vamos entrar no assunto. Bom, na aula anterior, eu falei sobre derivadas direcionais. O que seria derivada direcional? A derivada direcional, ela estuda taxas de variação, né, de função que representam a propagação em 3D aí de algum tipo de fenômeno, né? Então, você tem uma função de duas ou mais variáveis, e essa função de duas ou mais variáveis, como ela se expande aí pelo ambiente 3D, a gente tem como estudar as taxas de variação dela em determinados locais, tá? Então, a derivada direcional serve para calcular isto. Tem um exemplo na tela de cálculo de derivada direcional. Então, está aqui. Só ir admitindo que agora, cada vez que eu volto para a lousa, eu volto de novo para a tela. Cada um que entra, eu tenho que dar um ok, tá, pessoal? Mas a gente vai fazendo aos poucos. Então, está aqui, ó. Retomando, então, a aula anterior. Encontre a derivada direcional da função f no ponto P em direção ao vetor. Então, para você calcular a derivada direcional, você tem que ter três informações. Quais são as informações? Você tem que ter a função, né? Inicialmente a função. A função, no nosso exemplo, é a f de x e y, né? Só arrumar aqui a posição da mesa, né? X vezes cosseno de y. Aqui. Essa é a função. Você tem que ter um ponto de referência. No nosso caso aqui é o ponto 1 e 0. E você tem que ter também um vetor, né? Que é apontando aí para uma direção. Então, você tem um vetor, e no caso, não é um vetor qualquer, é um vetor unitário, tá? Então, são essas três informações que você precisa. Nesse exercício, é dado aí um vetor, mas não fica claro se ele é vetor unitário. Então, se o exercício não der certeza que o vetor é unitário, você tem que fazer o teste, né, para verificar qual é o tamanho dele. Então, você vem aqui e calcula o comprimento do vetor, né? 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, né? Usando a fórmula aí do cálculo do módulo de um vetor. No nosso caso aqui, vai dar 16 mais 4, 20, né? Então, isso aqui é a raiz quadrada do número 20. Portanto, não é vetor unitário, né? Tem aproximadamente 4,5 de comprimento, né? Então, não é vetor unitário. Quando isso acontece,
você tem que encontrar o unitário. E o unitário é o vetor dividido pelo seu comprimento. Tá? E, portanto, vai ter coordenadas para o vetor V, 4 e menos 2, né? 4 e menos 2, dividido pelo comprimento, o módulo, né? Raiz quadrada do número 20. Então, tá aí. Isso aqui vai me dar as coordenadas 4 sobre raiz de 20 e menos 2 sobre raiz quadrada do número 20. Aqui, né? Portanto, são essas as coordenadas. Então, o vetor U tem coordenada 4, raiz quadrada de 20 e menos 2, raiz quadrada do número 20. Aqui. Pronto, agora sim eu tenho as 3 informações, né? As 3 informações para encontrar a derivada direcional. Tá? Bom, derivada direcional a gente sabe que fórmula, né? Como é que a gente calcula? Derivada direcional por notação é isso aqui, ó, derivada direcional da função f de xy, né? x0, y0, né? Para simbolizar que eu estou aplicando um ponto específico aqui, tá? Aí, ó. Derivada direcional da função f é igual a derivada da função f em x vezes a coordenada a do vetor unitário mais a derivada da função f em y vezes a coordenada b do vetor unitário. Lembrando que o a aqui é o x do vetor unitário e o b é o y no vetor unitário. Tranquilo? Bom, para isso, então, você precisa, inicialmente, derivar a função f, né? Então, você vai ter que fazer a derivada dessa função f. Então, o caminho do cálculo é assim, ó. Deriva a função f em x. Olhando para f em x, a derivada é a derivada do x, é 1, né? Sobra cosseno. Pronto, está feito aí a derivada da função f, né? Derivada da função f é cosseno de y. Agora, você troca o y. Vai ficar cosseno. O valor de y para nós é 0, né? É o valor do ponto. Tá? Então, você deriva a função e aplica o ponto. Ó. Coordenada y aqui é 0. E o cosseno de 0 é 1. Tá? Na matemática, no cálculo, o cosseno de 0 vale 1. Tá aqui. Então, eu descobri o valor do f em x. Né? Agora, vamos para o f em y. O f em y é a derivada da função em relação a y. Se eu olhar bem aqui, a derivada da função em relação a y é a derivada do cosseno, né? Porque o y é parâmetro do cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos x vezes seno de y. Está aqui. Né? Trocando isso daqui pelo ponto, né? Aplicando no ponto, nós vamos ter lá menos, o x vai valer 1, né, pelo ponto, vezes o seno de y, que é 0. Aqui. Pessoal, seno de 0, né, seno de 0 dá 0. Portanto, menos 1 vezes 0 vai dar 0. Então, tá aqui, ó. Achei o f em x e achei o f em y. Tranquilo? Ó. Achei aí o valor dos dois, f em x e do f em y. Agora é só aplicar esses valores aqui nessa fórmula, né? Eu já sei quais são as coordenadas do vetor unitário. Deixa eu só dar uma enquadrada aqui, está muito mal enquadrado. Aqui. Agora, ó, é só aplicar a fórmula. Então, a derivada direcional, que a gente chama de du, tá? Essa é a notação, du. É a derivada direcional da função f, ele é igual a f em x, que vale 1, vezes a coordenada a do vetor unitário,
que é 4 sobre raiz quadrada do número 20, mais o f em y, que deu 0, vai zerar, mas eu vou colocar aqui, né, dá 0, vezes a coordenada b do vetor unitário. Aqui. Ok? Pronto, pessoal. Está calculado aí e está trocado na fórmula. Agora é só encontrar o resultado, né? A derivada direcional da função f de x em 0 inicial, y inicial, é igual a 1 vezes 4 vai dar 4. 4 raiz quadrada de 20, tá? Então, esse é, portanto, o resultado da minha derivada direcional. Aqui, ó. Esse é o resultado final. Então, sempre vai dar um número, tá? É uma taxa, né? É uma inclinação aí que se a gente fosse calcular num ponto, né? No ponto dado. Aqui, né? Bom, vocês vão achar em alguns livros, ou mesmo no gabarito, uma resposta simplificada, né? Isso aqui dá para simplificar. Quando você tem raiz no denominador, você pode jogar lá para cima. Mas a raiz mesmo, você pode fatorar ela, né? Então dá para dividir por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Isso aqui é a mesma coisa de você escrever 2 ao quadrado vezes 5. Portanto, esse resultado pode ser escrito assim, ó. 4 sobre 2 raiz de 5, porque 2 ao quadrado você tira da raiz, né? Isso aqui simplificando, dá para cortar esse com esse, fica 2 raiz quadrada do número 5. Ou racionalizando, que é multiplicar tudo em cima e embaixo por raiz quadrada de 5, isso aqui também pode ser escrito como 2 raiz de 5, né? Multiplica por raiz de 5 sobre 5, tá? Então, tanto esse resultado aqui final quanto esse estão corretos, né? É que em alguns livros o autor ele simplifica, né, o resultado. Se escrever com esse valor aqui não está errado, mas entenda que pode ser racionalizado e gerar este resultado aqui. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Então, quando a gente calcula aí derivada direcional, esse é o roteiro, tá? Esse é o roteiro inicial. Tem que ter os 3 valores, né? As 3 informações, função, ponto e vetor unitário, aplica a fórmula. Ok? Bom, essa é uma maneira de calcular aí derivadas direcionais, tá? Bom, agora eu vou falar de uma outra situação, que é o vetor gradiente, tá? A continuação do nosso assunto, ele vai abordar vetor gradiente, aí já é um assunto da sequência. Isso nós vimos na semana passada. Agora, nós vamos falar sobre vetor gradiente. Então, tá aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. E aqui, nós vamos aprender a calcular vetor gradiente. Tá aqui. Bom, a gente entendeu que derivada direcional, o significado dela é você estudar aí algum fenômeno natural que se propaga, né? Então, num ambiente tridimensional. Então, pode ser aí sei lá, uma massa de ar, né? Como um ar-condicionado, por exemplo, que gera uma massa de ar gelado dentro de um ambiente. Pode ser aí na natureza mesmo, estudado na meteorologia, temperaturas, né? Então, quando dá aquela informação lá de previsão de temperatura, por exemplo, porque o meteorologista ele estuda as massas de ar, né? Então, tem lá uma massa de ar quente que vem soprando pelo litoral, né? E se arrasta para dentro do interior, e aí pode ocasionar aí mudanças de temperatura, e aí ele bate o martelo lá numa previsão
de temperatura, por exemplo, no final de semana. O sistema que modela isso para ele poder fazer essa previsão, é a ideia do derivada direcional. Então, essa é a ideia da derivada direcional. Radiação, por exemplo, né? Se você vai estudar aí, por exemplo, um plutônio, né, que gera radiação, é feito um cálculo para saber como é que essa radiação se propaga, né, no ambiente, para saber a intensidade, né? Então é feito um estudo em cima. Campos elétricos, né, quando você passa esses cabos de energia, por exemplo, em linhas, né, linhas energéticas, você tem lá aquelas torres de transmissão, né, que são enormes ali, tem campos magnéticos, né, que interferem ali no ambiente. Por exemplo, ondas de rádio para comunicação, celular, né, telefonia. Então, tudo tem a ver aí com derivadas direcionais e vetor gradiente. Aonde entra o vetor gradiente nessa história? O vetor gradiente, pessoal, ele na verdade, ele vai o vetor, ele aponta, né? Ele aponta aí um sentido e uma direção, né? E o vetor gradiente, ele procura apontar, né, qual é a direção da concentração desse fenômeno que você está estudando, aonde tem a concentração maior, né? Para que lado isso aponta, né? Para onde essa base de dados que você está estudando ela propaga uma concentração maior dessa energia aí, desses valores que você está estudando. Então, o vetor gradiente, ele aponta aonde há um maciço dessa massa, né? Essa massa que ela é expandida, aonde vai a concentração maior, né? Para que lado isso está indo. E vetor gradiente, como o nome já está falando, é procurar um vetor. Então, o vetor gradiente é assim, pessoal. O vetor gradiente, você vai precisar, para fazer o cálculo dele, apenas da função e do ponto, tá? E o vetor gradiente em notação, vamos colocar aqui notação, como é que você vai reconhecer o cálculo do vetor gradiente? Notação. Então, vamos lá. A notação de vetor gradiente seria, deixa eu só puxar aqui de volta a lousa que eu saí, tá? Isso aqui, ó. Lembra do delta? É o delta lá o símbolo delta que a gente calculava no Bhaskara. Então, é o delta, só que de ponta cabeça, né? É o delta da f de x, y. Essa notação aqui é a notação que nós utilizamos para vetor gradiente. Então, quando a gente quer falar de derivada direcional, é du. Quando nós queremos falar de vetor gradiente, essa é a notação válida. A fórmula para calcular o vetor gradiente é assim. O vetor gradiente da função f de x, y, ele é igual a... Eu vou colocar como está no material, na apostila, mas entendam que isso é só notação, tá? É a derivada da função f em relação a x vezes i, mais a derivada da função f em relação a y vezes j. Mas não tem problema utilizar o f em x e o f em y. Também está correto, do jeito que nós estamos usando na derivada direcional. Porque df dx e f em x é a mesma coisa, tá? Mas no livro está escrito assim, na apostila está escrito assim, então assim a gente vai colocar. Para não ficar diferente. Está aqui, essa é a fórmula para calcular vetor gradiente. Então, vamos pegar um exemplo para mostrar como é que é o cálculo na prática, né, do vetor gradiente. Vou pegar aqui do próprio material, tá? O primeiro exemplo. Aqui, deixa eu copiá-lo, né? Pronto, copiei, deixa eu dar um zoom aqui maior, né? Quadrado. Aqui, ó.
Esse é um exercício típico de cálculo de vetor gradiente. Exemplo 1. O gradiente da função é f, então dá dada uma função, num ponto é o vetor indicado a seguir. Então, o vetor gradiente é achar um vetor, tá? O que é que você precisa para calcular vetor gradiente? Você precisa de uma função, e a função aqui, ela é dada, né? A função, vou copiar aqui, ó, é o ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, tá aqui. Essa é a função. É dado um ponto, então você precisa de um ponto, né? Por que você precisa de um ponto, pessoal? Porque você precisa de uma referência para o cálculo, né? A partir de que coordenada que eu começo a calcular a expansão desse fenômeno, né? Então, é esse ponto aí, é o ponto P11, né? No caso aqui, x valendo 1 e y valendo 1. Então, eu preciso só dessas duas informações para calcular o vetor gradiente. E como é que eu começo o cálculo? Da mesma forma do derivada direcional. Eu calculo primeiro a derivada da f em x, né? Ou df dx. Isso aqui, ó, é a mesma coisa do que escrever df dx, tá, pessoal? Não muda nada. A fórmula está diferente lá, mas é até para não criar tanta confusão, porque elas são parecidas, né? A fórmula do vetor gradiente com a derivada direcional. Mas, f em x, eu não vou alterar, não. Eu vou continuar utilizando, porque é mais fácil para escrever, inclusive. A derivada da função f em relação a x é a derivada desse logaritmo aqui, né, do ln. E a derivada do ln é a derivada do parâmetro, né, sobre o próprio. Em x, a derivada do parâmetro é 2x, dividido pelo próprio parâmetro, que seria x ao quadrado mais y ao quadrado. Daqui, essa é a derivada da f em x. Agora, eu vou aplicar o ponto, né? Então, vai ficar 2 vezes 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 2, que é 1. Então, tá aqui. O f em x deu 1. Ok? Aqui deu 1. Agora, eu vou calcular o f em y, a derivada da função em relação a y. A f em y. A f em y é a mesma coisa, o y é um parâmetro do logaritmo, né? Então, é só derivar o parâmetro. Vai dar 2y. Isso aqui eu vou dividir pelo próprio parâmetro. X ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, está derivado, né? Agora é só trocar pelo ponto. O x vale 1 e o y vale 1. Então, vai ficar de novo 2 vezes 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. São os mesmos valores do de cima, né? Portanto, vai dar 1 também. Bom, já que apareceu esse resultado aqui, agora eu aplico a fórmula do vetor gradiente. E a fórmula do vetor gradiente é isso aqui, ó. O gradiente da função f de x em y é igual à derivada da função em x vezes i mais a derivada da função em y vezes j. Que vai me dar, pessoal, um vetor escrito algebricamente, né? Por quê? Porque vai ficar assim, ó. O gradiente da função f de x em y é igual a f em x. A f em x deu 1. Então, vai ficar 1i mais o f em y também deu 1. Então, dá 1j. Não preciso nem colocar o número 1, né? Tá aqui, pessoal. Perceberam, ó? O vetor gradiente dá um vetor. De coordenadas também, 1 em 1, no caso aqui. Ó. Pronto. Está calculado aí o vetor gradiente do exercício. Deixa eu enquadrar ele aqui, né? Ó, está calculado aí o vetor gradiente para esse exercício aí, esse exemplo. Pessoal, vou fazer um exemplo 2,
E, assim, qualquer dúvida, vocês me perguntem, né? Ou escrevam aí no chat. Se tiver tudo ok, eu vou seguindo. Então, quando vocês não estão se manifestando, acredito que vocês estão entendendo aí como calcular vetor gradiente. Que não é difícil, pessoal. Você precisa de uma função e de um ponto apenas, né? E aplica essa fórmula aqui. Então, você vai calcular a função f no ponto, a derivada, né? Depois substitui na fórmula. Vou fazer um exemplo 2, para ver se tira qualquer dúvida, né, que possa surgir. Ó, exemplo 2, vou colocar aqui embaixo. Aqui. A função, né? Pronto, o gradiente da função f no ponto P, tá? Então, como é que é o cálculo do gradiente? Primeira coisa, função f, né? A função f, ela é dada como x vezes Euler de xy, ok? Você tem o ponto P, e o ponto P aqui tem coordenadas 2 para x e 0 para y. Beleza. Você já tem as duas informações para calcular o gradiente. Agora você faz a derivada. A f em x é igual. Derivada em x é a regra do produto, né? Porque eu tenho x aqui na frente e tenho x no expoente do Euler. Tem um produto entre os dois. Então, é a derivada do primeiro, que é o x, né? Então, a derivada é 1. Copio o segundo, que é o Euler de xy, mais o primeiro, que é o x, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do Euler. A derivada do Euler é o próprio Euler, do jeito que ele está escrito, vezes a derivada do expoente em x. Derivando x no expoente, sobra y, né? Aqui. Pronto, pessoal, calculei a f em x, né? A derivada. Agora, é só trocar pelo ponto, né? O x vale 2 e o y vale 0. Então, vai ficar Euler de 2 vezes 0 mais x vale 2 vezes Euler de 2 vezes 0 vezes o y, que é 0. Ora, isso aqui vai dar 0, né? Então, sobra só o Euler de 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, Euler de 0 vai dar 1. Pronto. Calculei aí a f em x. Agora eu vou para f em y. A f em y seria a derivada do y. Só tem y no expoente do Euler. Então é direta, né? Copia o x vezes a derivada do Euler. Copia o Euler vezes a derivada do expoente do Euler em y. Se eu derivar o y, vai sobrar x. Pronto, tá aí. Você pode até juntar lá x quadrado, ou deixar assim mesmo, né? Que agora você vai trocar e fazer as contas, né? Para não perder tempo, já vai direto, ó. O x vale 2, vezes o Euler, de 2 vezes 0, vezes o x de novo, que vale 2. Isso aqui dá 4, pessoal, tá? Aqui, ó. Porque Euler de 2 vezes 0 é Euler de 0, dá 1, né? 2 vezes 2, 4. Portanto, o meu vetor gradiente, que é fórmula, né? Vou escrever aqui por enquanto, porque vocês lembrarem, ó, o gradiente da função f de x e y, ele é igual à derivada da f em x aplicada no ponto vezes i, mais a f em y aplicada no ponto vezes j. Portanto, a minha derivada, o meu vetor gradiente, né? O meu vetor gradiente da minha função, ele vai apontar para o lado I, 1i, né? Mais 4j. Quer dizer, é o vetor de coordenadas 1 e 4, né? Aqui, ó. Ok. Tá aí, ó. Pronto, pessoal. Opa.
Deixa eu tirar isso, pronto. Está aqui calculado vetor gradiente, né? Vetor gradiente é isso, pessoal. É simples assim, ok? Dúvidas, por enquanto, de vetor gradiente? Está tranquilo? Posso continuar? Ok para todo mundo aí? Por enquanto, está sossegado? Sim, pessoal. Se estiver ok. Inclusive, é até bom para eu saber se vocês estão aí, porque minha tela, meu chat que parou lá nas 8h02, né? Não, tá ok, né? Assim eu sei que está todo mundo acompanhando. Beleza. Então, pessoal, aprendemos aí a calcular derivada direcional e calcular vetor gradiente, tá? Só que, agora que nós sabemos calcular vetor gradiente, existe outra maneira de calcular derivada direcional. Ó, eu vou colocar aqui, deixa eu apagar tudo aqui, tá? Deixa eu dar um clear aqui. Pronto, deixa eu puxar a lousa lá para o início. Então, vamos colocar aqui derivadas direcionais, né? Ó, derivada direcional. Então, pessoal, na derivada direcional, nós aprendemos a calcular a derivada direcional como sendo uma fórmula de aplicada, né? du. Então, du você já sabe que é derivada direcional, tá? Pela notação. Então, você tem lá y0, né? Isso aqui você aplica a fórmula, né? Você vai ter lá como sendo a f em x aplicada no ponto, vezes a coordenada A do vetor unitário, mais a f em y aplicada no ponto, vezes a coordenada B do vetor unitário. Então, está aqui. Então, até agora, nós aprendemos a calcular a derivada direcional desse jeito. Aqui. Deixa eu só destacar aqui, né? Tá aqui, bonitinho, tá? Mas tem uma outra maneira de eu calcular a derivada direcional. Então, outro modo. Outro modo. Então, você consegue calcular a derivada direcional também, pessoal, de outra maneira. Você consegue calcular a derivada direcional através dessa fórmula aqui, ó. Derivada direcional da função f de x em y, você consegue calcular simplesmente fazendo o produto escalar entre o vetor gradiente, mas escalar dele com o vetor unitário. Está aqui, pessoal. Essa é uma outra maneira de chegar ao mesmo resultado da derivada direcional. Você faz um escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Tá? Quando é que você vai usar essa segunda fórmula aqui? Você vai usar essa segunda fórmula aqui quando você não tiver, por exemplo, as três informações aqui em cima. Digamos que você não tem as informações diretas aqui para calcular nesta fórmula primeiro. Então, você pode calcular com essa aqui de baixo. Se você tiver os dois vetores, tanto o vetor gradiente quanto o vetor unitário, você consegue também chegar ao mesmo resultado. Ok? Então, ó, perceba, você reconhece pela notação. Ó, du é a derivada direcional, tá? Ou você calcula assim, ou calcula assim. Vamos colocar um exemplo de quando surge a necessidade desta segunda fórmula, né? Então, vamos lá. Vou pegar do próprio material. Vamos colocar aqui o exemplo de número 1. Vamos colocar aqui o exemplo de número 1. Está aqui, né? Bonitinho. Ó, exemplo número 1. Deixa eu dar um zoom aqui. Puxar um pouco para baixo. Tá aí.
Exemplo número 1. Considerando a função f, determinar o que se pede. O vetor gradiente de f no ponto P. Então, pessoal, já começa pedindo o vetor gradiente. E para calcular o vetor gradiente, a gente sabe que o começo do vetor gradiente é achar a derivada, né? Então, já começamos aqui. Eu vou até escrever aqui, ó, a derivada. Ó. Já vou direto na derivada. Você vai ter que derivar a função f em relação a x, né? Começa sempre assim. Então, você vai pegar a função f e derivar em x. Derivando em x, a derivada é 2xy. Ó, regra do tombo aqui, dá o tombo no 2, né? Então, fica 2xy. 4y ao cubo não tem x, então a derivada é zero. Não precisa colocar. Agora, você vem aqui e troca o x e o y pelo ponto. Então, vai ficar 2 vezes o x, que vale 2, vezes o y, que vale menos 1. Né? Portanto, a minha f em x, ela vai valer quanto? Ela vai valer menos 4. Pronto, calculei a f em x. Agora, vou calcular a f em y. A f em y. A f em y é a derivada em y. No primeiro termo, a derivada no x² vezes y, a derivada de y é 1. Sobra o x². Então, tá aqui. Mais a regra do tombo, né? Dá o tombo no 3, 3 vezes 4, 12. 12y ao quadrado. Aqui, pessoal, fiz a derivada do 4y ao cubo. Deu 12y quadrado. Agora, aplico o ponto no resultado, né? Então, x vale 2, 2 ao quadrado, mais 12, vezes o y, que é menos 1 ao quadrado, né? Correto? Agora, trocando aqui, né? Isso aqui vai dar 4, menos 1 ao quadrado é 1, né? 12 vezes 1 vai dar 12, então vai ficar 4 mais 12, isso aqui, portanto, vai dar 16. Tá? Então, pronto, calculei o f em x e o f em y. A pergunta do item A é qual é o vetor gradiente. Então, agora eu utilizo a fórmula do vetor gradiente. A fórmula do vetor gradiente é a f em xy, né? O gradiente do f em xy é igual a f em x vezes i, mais a f em y vezes j. Tá aí, ó. Né? Só trocar, né? Então, qual é o gradiente? O gradiente do nosso exercício, da minha f de x, y, é igual a menos 4i mais 16j. Está aqui, pessoal, encontrei o vetor gradiente. Lembram que essa escrita aqui é a escrita algébrica vetorial. Isso aqui quer dizer que é um vetor de coordenadas menos 4 e 16, tá? X vale menos 4 e Y vale 16. Então, está respondido o item A. Qual é o vetor gradiente? Ok? Mas esse exemplo tem o item B também, né? E o item B está aqui, ó. Deixa eu copiá-lo. Copiar direitinho aqui. O item B está aqui. Vou colocar aqui mais abaixo, né? Esse é o vetor gradiente, né? Então, o item B, ele pede a derivada direcional, ó. Item B. A derivada direcional de f no ponto P2 menos 1. Pessoal, isso aqui é importante de você prestar atenção, ó, que é assim, ele pede a derivada direcional de f no ponto P. Para você calcular a derivada direcional aqui, você não precisa usar a primeira fórmula, você usa a segunda. Por quê? Porque a derivada direcional, você pode simplesmente fazer o cálculo dela
fazendo um produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário, tá? Só que você só pode fazer isto se você tiver o mesmo ponto de referência, ó. O ponto aqui é o ponto P, coordenadas 2 e menos 1. Aqui no item B, ele pede a derivada direcional dessa mesma função no ponto P, e é o mesmo ponto de referência. Então, quando acontece ser o mesmo ponto, eu posso utilizar a fórmula a fórmula da derivada direcional, a segunda fórmula, que fala do produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Agora, se o ponto fosse diferente, eu teria que usar aquela primeira fórmula que nós aprendemos na aula anterior, que eu mostrei aqui, que seria essa, ó. Se eu não apaguei, não, tá aqui, ó. Vou botar aqui as duas, ó. Tá vendo? São duas formas. Eu calculo derivada direcional ou com esta ou com esta. Se eu tiver o vetor gradiente já calculado, que é o caso do exemplo 1, aqui, ó, o vetor gradiente, eu posso usar essa fórmula para calcular a derivada direcional do mesmo exercício, se eu tiver o mesmo ponto de referência, ó. Vetor gradiente de f no ponto P2 menos 1, beleza. A derivada direcional de f no mesmo ponto, 2 e menos 1. Então, eu posso usar essa segunda fórmula aqui para calcular. E aí é só partir para a segunda fórmula. Como é que vai ficar o cálculo, então? Ó, o cálculo vai ficar assim. A derivada direcional da função f no ponto P. O vetor gradiente eu já tenho, está aqui. Eu preciso do vetor unitário. E esse vetor v, eu tenho que, antes de calcular com ele, descobrir se ele é unitário. Então, o vetor v, vamos calcular o comprimento dele, né? Já dá para perceber que não é. Ó, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Dentro de uma raiz. Então, o comprimento desse vetor v é raiz quadrada do número 5. Portanto, ele não é vetor unitário. Se ele não é vetor unitário, eu tenho que aplicar nele aí a normalização, ou seja, eu tenho que achar o versor, né? Então, eu uso a fórmula. O vetor unitário é igual às coordenadas do vetor v dividido pelo comprimento desse mesmo vetor. Portanto, o vetor unitário aqui, ele vai ter coordenadas 1 e 2, né? Aqui escrito em forma algébrica, 1 e 2, eu vou colocar em coordenadas, dividido pelo comprimento, que é a raiz quadrada do número 5. Portanto, o meu vetor unitário, ele vai ter coordenadas 1 sobre raiz quadrada do número 5 e 2 sobre raiz quadrada do número 5. Está aqui, pessoal. Essas aqui, portanto, são as coordenadas do meu vetor unitário. Dado um vetor v, então o vetor v está apontando uma direção aí, mas eu tenho que achar o vetor unitário, está aqui. Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Qual fórmula? A fórmula para calcular a derivada direcional. A derivada direcional, que é o que pede o item B, ela vai ser calculada agora pela segunda maneira, né? Ou seja, o produto escalar entre o gradiente, o vetor gradiente, né? E o vetor unitário. Ok? Então, está aqui, né? Como é que calcula na prática? Olha, na prática é assim, ó. A derivada direcional da função f de x, y é igual. Como é que a gente faz escalar mesmo? É coordenada x vezes coordenada x, mais coordenada y vezes coordenada y. Então, vamos lá. Coordenada x do vetor gradiente é menos 4. Vezes coordenada x do vetor unitário. 1 sobre raiz quadrada do número 5. Mais coordenada y do vetor gradiente, 16. Vezes coordenada y
do vetor unitário. 2 raiz de 5. Pronto. Agora, calculando isso daqui, derivada direcional de U, né? A derivada direcional da minha f aqui, né? F de x, y, é igual a menos 4 raiz de 5 mais 32 raiz de 5. Isso aqui é igual a 28 raiz de 5. Tá? Se parar aqui, já está certo, né? Mas é claro que dá para racionalizar isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que 28 raiz de 5 sobre 5, né? Multiplica em cima e embaixo, né? Vou até escrever no finalzinho aqui bonitinho, tá? Derivada direcional da f de x, y é igual a 28 raiz de 5 dividido por 5. Ou 28 sobre raiz de 5. Também não está errado. Ok? Tá aí, pessoal. Calculado, né? Deixa eu dar uma enquadrada aqui no exercício. Calculado aqui a derivada direcional. Para isso, eu utilizei o vetor gradiente, que eu já tinha calculado no exercício anterior, né? E o vetor unitário. O exercício deu um vetor, eu achei o unitário dele, fiz o produto escalar entre os dois e achei a derivada direcional, tá? Então, eu tenho duas opções, ou eu calculo a derivada direcional com a função, o ponto e o vetor, né, unitário, ou se eu tiver o vetor gradiente, eu utilizo a fórmula do gradiente, né? Então, eu calculo apenas o escalar do gradiente pelo vetor unitário. Está aqui, pessoal, o exercício inteiro, né? O item A, vetor gradiente. O item B, derivada direcional. Ok? Vou fazer mais um exemplo, tá? Para não ter nenhum problema, para ficar tranquilo. Vou fazer mais um exemplo aí. Exemplo 2. Vamos fazendo, pessoal. Mesmo que tenha ficado bem fácil para alguns, ou tiver dúvida, outros tiverem dúvidas, a gente vai fazendo os exercícios, né? Vamos fazendo o exercício que vai esclarecendo, né? As pequenas dúvidas vão sumindo. Né? Então, vamos colocar aqui o próximo, né? Exemplo 2, ó. Considerando a função f, determinar o que se pede. Primeiro, vetor gradiente. Bom, vetor gradiente aqui, a gente já sabe o roteiro, né? Nós temos que primeiro derivar a função f em x. É a derivada da raiz. Faça fora, tá? E só coloca o resultado. Por exemplo, a derivada de uma raiz, a gente sabe que nessa função f de x, y, nós vamos, ao invés de fazer com raiz, nós faremos com potência, né? Você reescreve a raiz como uma potência de expoente fração, meio, né? E aí é só fazer a regra do tombo, né? Dá o tombo no meio, copia a base, que é o parênteses, do jeito que está escrito, subtrai 1 lá em cima no expoente, então vai ficar menos meio, vezes a derivada do que está dentro do parênteses em x, que é 2x. Pronto. Fiz aí a derivada, né? Está feita. Agora é só simplificar o resultado, né? Então, você corta o 2 com 2. O que sobrou em cima? Sobrou 1 vezes x. Então, tem x dividido pelo que sobrou aí, pela potência, né? Isso aqui é uma parêntese que tem uma potência negativa. Então, você vai descer essa potência para o denominador, tá? Para baixo. Só que você desce para baixo como expoente meio positivo.
Expoente meio, a gente sabe que é raiz, né? Então, isso aqui vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado dentro de uma raiz. Aí, ó, pessoal, essa aí é, portanto, a resposta, né? Ó, x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, dentro de uma raiz. Calculado aí a derivada da f em x. Né? Agora é só trocar pelo ponto. O ponto é 3 e 4, né? Então, x vale 3. E o meu y vai ficar 3 ao quadrado, mais o y que vale 4. 4 ao quadrado. Dentro de uma raiz. Isso aqui, pessoal, é igual a 3, dividido. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, né? Portanto, isso aqui vai dar a raiz quadrada do número 25, que é 5. Aqui, ó. Calculado, né? A f em x vale 3/5. Agora, quando você for fazer o outro lado, que é o y, né? A segunda derivada, que é a f em y, você não precisa fazer de novo. Por quê? É simétrico, né? Você vai, na hora que você derivar o parênteses, dentro dele vai ter derivada 2y. É a única coisa que vai mudar aqui, ó. 2y, né? Então, eu já sei qual é o resultado dessa derivada. Ó. Isso aqui vai dar y lá em cima, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui feito a derivada, tá? A derivada, a única coisa que muda é o numerador lá, né? Passa a ser y. Na dúvida, é só refazer a derivada, mas vai dar isso aí, ó. Seria isso aqui que está aqui embaixo. Tá? Vou apagar. Isso aqui, trocando ao ponto, eu vou ter que o y vale 4, dividido por x, né? X é 3, 3 ao quadrado, mais o y, que é 4. 4 ao quadrado, dentro de uma raiz. Isso aqui vai ser igual a 4 quintos. Ok? Tá aí, pessoal. Calculei agora o f em x e o f em y. Como é que é o vetor gradiente? Ora, o vetor gradiente é fórmula, né? O gradiente de uma função f de x, y é igual a f em x vezes i mais a f em y vezes j. Portanto, o meu vetor gradiente, né, é igual a 3 quintos i mais 4 quintos j. Tá aqui, pessoal. Esse carinha aqui é o vetor gradiente. Calculei, tá? Então, qual é o roteiro? Calcula a derivada de x, derivada em y, troca o ponto, acha aí o valor do fx e f em y, vem na fórmula e troca os valores. Pronto, deu um vetor de coordenadas 3 quintos e 4 quintos, né? Agora, esse exercício tem um item B, né? É o item B. E o item B dele é legal porque não está explícito, né? Vamos colocar aqui o item B. Ok. Eu já tenho o vetor gradiente, tá? Está calculado aqui. Deixa eu deixar ele aqui à vista, né? Esse cara aqui é o vetor gradiente. O item B, pessoal, ele vai pedir a derivada direcional, né? Tá passando o vendedor aqui, pessoal, de sabão, tá? Então, se incomodem não, que vai sair de fundo aí. Ele deve parar aqui, porque ele tá vendendo, né? Então, na porta aí embaixo. Mas tudo bem. Vamos lá. A derivada direcional, no ponto P, mas antes de você começar, e se você pensar em fazer o produto escalar entre os vetores, você tem que comparar, né? Ó,
Ponto P, 3 e 4. Ponto P, 3 e 4. Quer dizer o seguinte, dá para usar a segunda fórmula. Dá para fazer o produto escalar, porque eles têm como referência o mesmo ponto. Se não fosse o mesmo ponto, não daria para usar o produto escalar. Então, voltando aqui. Derivada direcional do ponto F na direção P a Q. Percebam que ele não dá um vetor, ele dá um vetor, não dá um vetor direto. Ele fala que a derivada direcional de F do ponto P na direção de P até Q, né? P a Q. Então, ele te dá um vetor tirado de 2 pontos. Então, eu tenho que começar calculando o vetor, né? Qual é o vetor? O vetor é o PQ. É o vetor PQ, que está na direção de P até Q. E qual é o vetor PQ? É o ponto Q menos o ponto P. Né? Lembram disso? É um vetor dado por 2 pontos. Então, o vetor PQ, ele vai ter coordenadas para x, né? 2 menos 3, e para y, 7 menos 4, né? Aqui. Portanto, o meu vetor PQ, ele tem coordenadas menos 1 para x e 3 para y. Aqui. Esse é o vetor, tá? Esse vetor, ele tem que ser unitário para eu poder fazer o cálculo da derivada direcional. Sempre derivada direcional é com vetor unitário. Então, eu tenho que calcular o comprimento dele, né? Quanto mede o vetor PQ de comprimento? Então, eu faço o módulo. E o módulo seria menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dentro de uma raiz, fórmula do módulo. Isso aqui é igual a menos 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado é 9. Portanto, isso aqui vai dar 10, né? Raiz quadrada do número 10. Pronto, pessoal, achei o comprimento do vetor PQ. Mas o comprimento dele não dá 1, né? Dá aproximadamente 3,1, né? Não é 1. Então, eu tenho que encontrar o unitário. E o vetor unitário, ele é igual às coordenadas do vetor PQ dividido pelo comprimento do vetor PQ. Pronto. Isso aqui é igual às coordenadas menos 1 e 3 dividido pelo tamanho dele, o comprimento, que é a raiz quadrada de 10. Isso aqui implica que o meu vetor unitário, ele tem coordenadas menos 1, raiz quadrada do número 10, 3, raiz quadrada do número 10. Está aqui, ó. Essas aqui são, portanto, as coordenadas do meu vetor unitário. Ok? Aí o vetor unitário. Agora sim eu posso achar a derivada direcional. Ó. A derivada direcional pode ser calculada pelo produto escalar entre o gradiente e, ó, o gradiente está aqui em cima, né? E o vetor unitário. Então, como é que a gente calcula a derivada direcional? A derivada direcional é du, né? Du, né? Da f de x, y. Essa é a notação para a derivada direcional. Isso aqui é igual ao produto escalar entre o gradiente, então é 3/5, vezes menos 1 sobre raiz quadrada do número 10, né? Tá aqui. Mais a coordenada y, que é 4/5, vezes 3 sobre raiz quadrada do número 10. Tá aqui. Isso aqui é igual a menos 3 sobre 5 raiz quadrada de 10, né? Mais 12 sobre
5 vezes raiz quadrada do número 10. Né? Vou puxar um pouquinho a lousa aqui para caber, né? Bom, então a derivada direcional, no final das contas, ela vai ter o resultado de menos 9, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A derivada direcional da função f de xy, ela tem o valor igual a menos 9 sobre 5 raiz quadrada do número 10. Está aqui, ó. Tá? Esse é o resultado da minha derivada. Deixa eu puxar aqui direitinho. Da minha derivada direcional. Se quiser racionalizar, pode racionalizar. Isso aqui é a mesma coisa que menos 9 vezes raiz quadrada de 10 sobre 50. Tá? Por quê? Porque você vai multiplicar por raiz de 10 em cima e embaixo, né? Quando você multiplicar embaixo, raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. Ah, um 9 positivo? Obrigado, Diego. Eu errei o sinal, tá? Diego me corrigiu aqui, ó. É positivo, tá, gente? Ó. Pronto, tá certinho agora. Obrigado. Eu olhei o sinal do negativo do menos 3 e na minha mente fixou. Erro de sinapse, né? Sinapse com gravação errada. Mas tá aí, ó. Então deu 9 sobre 5 raiz de 10, né? Ou 9 raiz de 10 sobre 50. Porque quando você multiplica raiz de 10 em cima e embaixo, raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. 5 vezes 10, 50. Ok, pessoal? Tá aí, esse é um exercício... Opa, tirei. Esse aqui é um exercício utilizando aí a segunda fórmula, né? A alternativa para o cálculo do vetor gradiente, tá? E da derivada direcional, desculpa. Por quê? Quando você já tem o vetor gradiente, fica mais simples de você calcular. Beleza? Pessoal, tem um exemplo 3 aqui na sequência. Eu vou colocar ele aqui, mas ele é para mecanizar justamente esse aprendizado, tá? O exemplo 3. Como assim mecanizar o jeito de fazer? É assim, deixa eu apagar aqui, né? Pronto, apaguei aqui. Vou apagar tudo. Vou colocar aqui. Paste. Aqui. Ó, o exemplo 3 é um exemplo que ele fala, determine a função gradiente e os pontos P1, no ponto P, 0,1, no ponto Q, no ponto R. A função está dada ali. O que ele pede aí? Na verdade, isso é um exercício para mostrar para vocês que a função, ela pode existir. Tem lá a função f, mas o resultado final depende do ponto de referência, né? Percebam, são 3 pontos diferentes. Então, eu vou ter 3 vetores gradientes diferentes. Cada vetor depende do ponto, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e calcular a minha f em x, ó, vou fazer o exemplo. Primeiro, eu vou calcular para o ponto P, ó, para P igual a 0,1. Como é que fica o cálculo? Você vai derivar a f em x vai dar 2x, né? Isso implica que eu vou aplicar no ponto P01, então vai ficar 2 vezes 0, né? E 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então, aqui, ó. Então, a f em x ponto P dá 0. Você tem que fazer a derivada para o y, né? Então, a derivada da f em y. Na hora que derivar a função f, isso aqui vai ficar 2y. E seria, então, portanto, 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, qual é o vetor gradiente nesse caso aqui, ó?
O vetor gradiente do ponto P, aplicado no ponto P, ele vai ser assim, ó. Opa. Já que ele pede para determinar a função gradiente e os gradientes. Então, ele quer o gradiente. Quem é o gradiente? O gradiente é o f em x, y, igual. Seria 0i, né? Porque o zero vai multiplicar o i, então não precisa colocar, mais 2j. Então, está aqui a escrita algébrica do vetor gradiente para o ponto que nós estamos colocando, que é o ponto 0 e 1. Então, deu esse vetor gradiente, é o vetor 2j. Ok? Determina a função gradiente. A função gradiente, os gradientes, a função gradiente são as derivadas, né? Ó, derivei. Aplicando no ponto P, me deu este vetor, tá? Isso para o ponto P01. Agora, se eu fizer para o ponto P igual ao ponto P, não, né? O ponto Q, né? Que é o segundo ponto que ele pede lá, Q igual a coordenadas 1 para x e 1 para y, já vai me dar outro vetor gradiente. Por quê? Porque o roteiro é o mesmo. Você vai derivar a f em x, e isso aqui vai dar 2x, né? Aplicando o ponto vai ser 2 vezes 1, portanto vai dar 2. Aplicando a minha f em y, derivando, né? Vai dar a derivada que é 2y. Aplicando no ponto Q, vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, ela me dá uma coordenada para o y, né? Por f em y. Se eu for calcular o vetor gradiente no ponto Q, no ponto P, no ponto Q, o vetor gradiente, deixa eu fazer um gradiente mais bonitinho, né? Que a mesa é ruim de escrever, pessoal. Mas, aqui, ó, f de x, y, isso aqui vai ser igual a f em x vezes i, então vai dar 2i, mais a f em y vezes j, que vai dar 2j. Então, deu coordenada 2 e 2, a outra deu 0 e 2. Né? Então, percebam que é a mesma função, só que aplicada num ponto diferente. Então, o vetor gradiente dá um vetor diferente, né? É o caso da terceiro ponto, do exemplo, ó, ponto R. Vamos fazer para R? Para R. E o ponto R, ele tem coordenadas menos 1 para x e 1 para y. Então, na hora de calcular isso daqui, vou só puxar um pouquinho, tá? Aqui. A derivada da f em x é igual a 2x, né? Eu vou trocar o x por menos 1, né? Então vai ficar 2 vezes menos 1. Portanto, isso aqui é igual a menos 2. Né? A f em y, mesma jogada. Eu vou derivar, vai dar 2y. Vai ficar 2 vezes 1, portanto, a f em y vale 2. Calculando aí o gradiente para esse ponto, né, f de x, y, ele vai ser menos 2i mais 2j. Ele me deu outras coordenadas para o meu vetor, ele está apontando uma direção diferente. Está dizendo assim, olha, a concentração da massa dessa função, né, desse maciço aí, está apontando para um outro sentido. Tá? Então, assim, ó, esse exercício, esse exemplo, ele serve para ilustrar que o ponto é importante, tá? Uma mesma função, mas aplicada em pontos diferentes, me dão vetores que apontam em direções diferentes, ó. Isso aqui dá 0,2, 2 e 2, menos 2 e 2, tá? Então, cuidado quando for calcular, porque quando você calcula o vetor gradiente num determinado ponto, se você quiser calcular, por exemplo, a derivada direcional, você só pode usar o escalar nessa derivada direcional se você tiver o mesmo ponto na aplicação. Então, está aqui. Mas o cálculo eu acredito que vocês não vão ter problemas, né?
O cálculo, eu acredito que vocês devem ter pego tranquilamente. São fórmulas. Tudo é aplicação de fórmula, tá? Ok? Bom, falando então no caso aqui de vetor gradiente, né? Nesse exercício, nós vamos falar agora do último tópico da questão de vetor, né? Envolvendo vetor aí no cálculo, que seria a taxa de máxima variação, né? Então, deixa eu aproveitar e entrar aqui no último assunto, e aí a gente faz uma retrospectiva aí desse conteúdo, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu puxar lá para o início de novo. Vamos falar de taxa de máxima variação, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Taxa de máxima variação. Tá aí. Bom, pessoal, que estuda a taxa de máxima variação? Quando nós fizemos lá o cálculo 1, no cálculo 1, vocês aprenderam a calcular uma coisa, né? Que era isso aqui, ó. Você tem lá um plano cartesiano qualquer, né? Vai definir a função de duas variáveis, né? Digamos que você tenha lá uma função. Então, tem uma função que ela vem aqui e cresce aqui. Opa. Só tirar aqui que a caneta assumiu outro tipo de... Então, você tem aqui uma função qualquer, né? É uma função de uma variável, uma f de x, né? Onde você tem y e você tem x aqui, ok? O que a gente estudou lá em taxa de máxima variação? Você estuda o ponto de máximo, né, da função. Então, qual é o ponto de máximo da função? É um cara aqui, ó. Esse cara aqui é o meu ponto máximo, né? Esse sujeito aqui é o meu ponto de máximo. Ele tem aqui a sua referência, que é a coordenada x, né? E ele tem aqui também a coordenada de referência, que é a altura, né? Que é o valor da taxa máxima. Porque, na verdade, o resultado do y é a imagem, né? É o resultado propriamente dito, é a nossa taxa máxima, no caso da função de uma variável. Como é que você faria o cálculo disso? Através de derivada. Você pega essa função f de x, a f em x, e calcula a derivada da função f em x e iguala a zero, né? Então, você iguala a zero. Quando você iguala a derivada a zero, o que você acha? Você acha essa reta tangente aqui em cima, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, que a mão sai torta aqui, ó. Aqui em cima você tem uma reta tangente vermelha, nesse ponto aqui, aonde a inclinação é zero, né? Não tem inclinação nem positiva nem negativa. A reta tangente aqui em cima, ela não é crescente nem decrescente, ela é nula, ela é zero, ela é paralela ao eixo de x, né? Então, como é que você calcula o ponto de máximo de uma função de uma variável? Você deriva a função e iguala a zero, porque esse valor zero aqui, na verdade, ele é a taxa de variação de uma função f, né? A derivada dá o resultado, e esse resultado é a minha taxa de variação, tá? E no caso, para calcular a taxa de máxima variação de uma função de uma variável, é calculado nesse formato aqui, né? Deriva igual a zero. Beleza, então é assim que a gente faz o cálculo do ponto de máximo, né? Então, quando é que essa função atinge a maior altura, né? Qual é o local onde ela assume o seu maior valor? Então, a gente calcula a coordenada x, joga na função e descobre o resultado, que é o y. E aí eu tenho
a maior variação da função em determinado ponto, né? Então, está aqui. É assim que nós aprendemos a calcular pontos de máximo e pontos de mínimo, né? Bom, isso na função de uma, que era a f de x, né? Relacionando x e y. Agora, a ideia é calcular para duas variáveis, né? Então, como é que é calculado a taxa de máxima variação para duas variáveis? E o que seria isso, né? Pense o seguinte, agora nós estamos falando de objetos em 3 dimensões. Lembram disso? 3 dimensões? Então, quando eu tenho uma função, ela me dá aí um objeto 3D, ou a ideia do tridimensional. Então, não é mais o plano, né? Então, quando a gente está... Imagine o seguinte, o que é tridimensional? Uma onda, por exemplo. Imagine um oceano, aí tem uma onda, e aí tem a crista da onda, ela levanta, né? Ali tem um maciço de água tridimensional, né? Então, quando eu calculo, por exemplo, eu quero calcular uma taxa de máxima variação, eu estou calculando o valor máximo dessa concentração. Seria a altura máxima dessa onda, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um fenômeno natural como se digamos que eu pegue e feche um ambiente, uma sala, né, uma caixa, e injete ar frio dentro da caixa, que é o que o ar-condicionado faz. O que vai acontecer com esse ar frio? Ele vai se expandir dentro da caixa, né? Dentro da sala. Ele se expande, né? E quando ele se expande lá dentro, o que acontece com o interior dessa caixa? O interior dessa caixa, ela altera a temperatura do ar. O ar torna-se mais frio. Mas é claro que isso aí tem um limite, né? Quando você aciona hoje em dia um ar-condicionado, tem como você eletronicamente regular. Eu quero o ar agora a 20 graus de temperatura. Você pode predefinir isso. Mas dentro do ar-condicionado tem que ter lá um aplicativo, né? Lá dentro, escrito lá no circuito do ar-condicionado, onde ele vai fazer esses cálculos, né? Como é que você tem certeza que aquilo lá é 20 graus mesmo, é 18 graus? Então, ali dentro, ele tem embutido dentro dele o cálculo para chegar àquela taxa, né? Aquela temperatura máxima ali, ou aquela temperatura mínima. Então, tem que ter um circuito onde vai ter um algoritmo que vai calcular essa taxa de máxima variação ou de mínima variação, né? É igual a previsão da meteorologia, né? Uma massa de ar quente que sopra e aí vamos ter uma temperatura máxima de 28 graus. Ué, como é que é calculado isso? Através desse conteúdo, taxa de máxima variação, ok? Então, o que nós vamos aprender aqui é calcular taxa de máxima variação. Tem um fenômeno? Legal. Qual é a taxa máxima que ele pode atingir com as informações que eu tenho, né? Pessoal, para calcular a taxa de máxima variação é bem simples, tá? É assim, ó. A taxa máxima é igual ao módulo, né? Vou colocar aqui, ó. Ao módulo do vetor gradiente. Simples assim. Pronto. Está aqui a fórmula. Por quê? Porque o vetor gradiente, pessoal, ele na verdade, ele vai apontar sempre, ele é um vetor, então ele vai apontar sempre para a concentração dos pontos daquela função, né? A função, ela tem uma densidade, né? Ela caminha para um lado, já que ela é um objeto tridimensional, ela vai se expandir numa determinada direção, num determinado sentido, né? E essa concentração desses pontos são calculados a direção e sentido através do vetor gradiente. Então, para calcular a taxa de máxima variação, basta apenas calcular o módulo do vetor gradiente.
ele vai me dar, portanto, o resultado máximo que aquela aplicação pode atingir. Simples assim, ó. Vou colocar um exemplo, para vocês verem como é que funciona. Então, a taxa de máxima variação é o módulo do vetor gradiente. Ó, exemplo 1. Aqui, ó. Copiar aqui, né, um exemplo 1. Encontrar a taxa de máxima variação da função f no ponto P. Tá? Então, tá aí, esse é o exemplo. Bom, ele quer a taxa máxima, né? Se ele quer a taxa máxima, como é que a gente faz? Ora, a gente simplesmente calcula o vetor gradiente. Por quê? Porque a gente precisa calcular o módulo dele, né? Ele dá uma função e dá o ponto. Então, o primeiro passo é calcular o vetor gradiente. E o vetor gradiente, a gente já sabe qual é o roteiro, né? Você deriva a função f em f, né? A função f em x. Então, se a função é seno de xy, passa a ser cosseno de xy vezes, desculpa, y. Derivada de y ao quadrado é zero, né? Agora, o que você vai fazer aqui? Você vai aplicar o ponto, né? O ponto que é dado é 0,2. Então, vai ser o cosseno de 0 vezes 2 vezes y, que é 2. Portanto, cosseno de 0 vezes 2 é o cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. 1 vezes 2, 2. Achei o f em x. O f em y é a derivada da função em y. De novo, a derivada do seno é cosseno de xy vezes a derivada do parâmetro em y, sobra x, mais a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Portanto, isso aqui vai dar cosseno de 2 vezes 0, vezes x, que é 0, mais 2 vezes o y. O y é 2, né? Portanto, ó, cosseno de 2 vezes 0 dá 1, né? Mais 1 vezes 0 vai dar 0, então morre, né? Sobra 2 vezes 2, que dá 4. Então tá aqui, deu 4, né? Pronto, qual é o vetor gradiente? O vetor gradiente, eu já sei, porque o vetor gradiente, f de xy, ele vai ter coordenadas 2i, né? O x multiplica o i, mais o 4, porque o y multiplica o j. Então, está aqui, coordenadas 2 e 4. Esse cara aqui, que eu acabei de calcular, é o meu vetor gradiente. Okay? Só que o que ele pede aqui é a taxa máxima de variação. E a taxa máxima de variação, você calcula através do módulo do vetor gradiente. Então, agora, é só calcular o módulo, né? Então, o que você vai querer aqui? Calcular o módulo, ó, taxa máxima seria o módulo do vetor gradiente. O módulo do vetor gradiente são as coordenadas ao quadrado. 2 ao quadrado, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, que é 4. 4 ao quadrado. Tá? Então, o resultado da taxa máxima, 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado dá 16. Portanto, a taxa máxima, a taxa vai dar a raiz quadrada de 20, né? Raiz quadrada de 20. Então, a taxa máxima será de raiz quadrada de 20. Pronto, pessoal. Dará aproximadamente aí 4,4 de comprimento, né, de taxa máxima. Então, deu raiz quadrada
de 20, né? Ou lá no material que nós temos de apoio, está racionalizado, né? Se você quiser, você pode decompor isso, e lá aparece o resultado como 2 raiz de 5, né? Que é a mesma coisa, né? Se você fatorar 20, é 2 ao quadrado vezes 5. Então, dá 2 raiz de 5. Ou, simplesmente, raiz quadrada de 20. Ok? Então, para encontrar a taxa máxima, você tem que calcular o vetor gradiente. Depois é só calcular o módulo do vetor gradiente. Beleza? Tem lá uma aplicação, né? Para mostrar como é que isso funciona. No exemplo 2. Novamente, para calcular a taxa máxima. Eu vou copiar ele aqui e vou fazer, tá, gente? O exemplo da aplicação. Ó. Ele está em duas partes, tá? Porque começa numa página e termina na outra. Tá aqui. Deixa eu só copiar o restinho dele. Só copiar aqui o restante. Pronto, tá aí, ó, né? Então, o exercício inteiro aí. Exemplo 2. Dada a função t, t é medida em graus Celsius, né? E x e y são medidos em metros. Represente uma distribuição de temperatura T do plano x e y, partindo do ponto P. Qual seria a direção de maior crescimento da temperatura e qual a taxa de crescimento, qual a taxa máxima de crescimento da temperatura? Então, pessoal, esse exercício aí, ele é dado em duas partes, né? Duas perguntas. Primeiro, ele quer saber qual é a direção do crescimento e como é que você calcula a direção do crescimento? É o vetor gradiente. O vetor gradiente, ele vai apontar para o lado onde está se propagando aí o maciço, né, da função. Então, é calcular o vetor gradiente. E depois a taxa máxima, né? A taxa máxima da variação da temperatura, ela é dada pelo módulo, né, do vetor gradiente. Então, tudo está em calcular o vetor gradiente, tudo está nisso. Então, você vai calcular a derivada da função t, que é a temperatura, né? Primeiro em relação a x. Então, vai dar 4x, né? A derivada do t em relação a x. Você vai trocar pelo ponto, né? 4 vezes x. X vale meio no ponto. Portanto, deu 2. Tá? Você vai calcular a derivada da função t agora em y. Né? E calculando em y, você tem 12y a derivada, né, da função. Trocando o y no ponto, você vai ter 12 vezes 4. Portanto, isso aqui é igual a 48. Pronto, calculei o t de x e o t de y. Agora eu consigo escrever o vetor gradiente. O vetor gradiente, então vai ser assim, ó. O vetor gradiente da função t, né? Não é t a função. Das variáveis x e y, ele é igual a coordenada x vezes y, que vai dar 2y, mais a coordenada y, que é 48, vezes j. Está aqui, pessoal. Esse é o gradiente. Então, a temperatura ela está se expandindo nessa direção aqui, partindo daquele ponto de referência ali. Tá? Aí. Ok? Agora, ele pede a taxa máxima de crescimento da temperatura. A temperatura, ela se eleva, né? A qual taxa, né? Taxa máxima. Então, para calcular a taxa máxima, né, de variação, vou colocar assim, taxa máxima, é só você calcular o módulo aí do vetor gradiente, né? Então, vamos lá.
módulo, né? Isso aqui vai ser 2 ao quadrado mais 48 ao quadrado, dentro de uma raiz. Então, tá aí. Feito o cálculo do módulo. E o módulo disso daqui, pessoal, vai dar 2 ao quadrado é 4, né? E 48 ao quadrado é 2,304. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 2,308. Bom, 2,308, pessoal, dá um valor exato. Se você pegar a calculadora, você vai ver que isso aqui é equivalente a 48, né? Então, são 48. Deixa eu colocar aqui, deixa eu diminuir um pouco o tamanho, né? Puxar aqui para caber. Então, pessoal, a taxa máxima, vou escrever aqui embaixo, ó. A minha taxa máxima de variação, né? Minha taxa máxima, ela é de quanto? 48, mas não é 48, porque lembram que na física, quando você estuda física, os números não têm sentido se não forem acompanhados de unidade de medida. Quando você faz cálculo matemático, interessa os valores, não tem problema, você pode simplesmente colocar só o número. Mas, no caso da física, não, tudo tem sentido, né? O número tem que significar alguma coisa. Então, nós estamos falando de temperatura, né? Ó, a temperatura é dada em graus Celsius, né? E a variável x e y é medida em metros. Então, como é que vai funcionar isso daí? Isso aí vai dar a temperatura, né? Que é em graus Celsius. Assim, ó. A variação é de 48 graus centígrados, né? Porque, graus Celsius, né? 48 graus Celsius por metro. A cada metro, a temperatura varia em 48 graus, né? Então, pensa nisso, está emanando aí uma energia que vai aquecendo aí o ambiente, né? Como se fosse um forno, por exemplo, sei lá, né? E aí, a cada metro, isso é alterado em 48 graus, na direção desse vetor aí. Tá? Aumenta 48 graus a cada metro. Está aqui, pessoal. Então, está aqui calculada a taxa máxima. Lembrando que é fórmula. Na prática, é tranquilo, tá, gente? O que nós temos de informação aí sobre a questão de cálculo vetorial envolvendo as funções, né? Deixa eu colocar aqui do ladinho, aqui, ó. O que nós temos para calcular, né? O que nós vimos? Nós temos as seguintes fórmulas, né? Então, você tem aí as derivadas direcionais, né? Deixa eu colocar do jeito que eu escrevi lá no início, né? Aqui. A fórmula para calcular a derivada direcional. Você vai ter a f em x aplicada no ponto vezes a coordenada A do vetor unitário, né? Mais a f em y, vezes a coordenada B. Ou você utiliza essa fórmula, que é a derivada direcional, né? Ou você pode utilizar outra fórmula para a derivada direcional, que seria essa daqui, ó. É o produto escalar da f de x em y pelo vetor unitário Então, você pode calcular a derivada direcional por uma dessas duas fórmulas, né?
Aqui você tem a função, o ponto e o vetor unitário. Aqui você utiliza essa fórmula quando você tem o vetor gradiente. Se você tiver o vetor gradiente, você usa a segunda fórmula, tá? As duas fórmulas calculam a mesma coisa. Você tem uma fórmula para calcular o vetor gradiente, né? E o vetor gradiente, você vai ter, então, a f em x aplicada no ponto vezes i, mais a f em y aplicada no ponto vezes j. Então, você pode calcular o vetor gradiente com essa fórmula aqui. E você tem também a taxa máxima, né? A taxa máxima. O que é a taxa máxima? Ela é o módulo do vetor gradiente, tá? Pronto, essa aqui é a taxa máxima de variação. Ok? Tá aqui também. Pronto, pessoal, são 4 fórmulas para trabalhar derivada. Isso aqui é a derivada direcional. Né? Esse aqui é para calcular aí o vetor gradiente. E esse cara aqui é a taxa máxima de variação. Né? Aqui, ó. Então, são essas 4 fórmulas para calcular essas 3 coisas, né? Derivada direcional, vetor gradiente e taxa máxima de variação. Derivada direcional, para a primeira fórmula, você precisa da função, do ponto e do vetor unitário. A segunda fórmula, você precisa do vetor gradiente e a derivada direcional. O vetor gradiente, você só precisa da função e do ponto. E a taxa máxima é simplesmente o vetor gradiente, tá? Lembrando que para você trabalhar aqui as duas fórmulas, para dar o mesmo resultado, tem que ser para o mesmo ponto, tá? Então, você só pode usar esse vetor gradiente aqui se ele for o mesmo cálculo, o mesmo ponto da primeira fórmula inicial. Senão, você tem que calcular usando só a primeira lá em cima, individualmente. Ok, pessoal? Então, esse é o assunto desse capítulo, né? Nós terminamos o capítulo agora. Eu vou colocar aqui de volta para vocês a material de apoio, né? Que é a nossa apostila, para te mostrar que eu acabei colocando aqui a raiz do meu arquivo, do meu HD. Deixa eu só colocar de volta aqui. O material de apoio, está aqui. Compartilhar. Pronto, está aí, né? Então, é esse capítulo aqui, ó, que fala de derivadas direcionais. Então, nós terminamos ele, tá? O que você vai fazer agora? Eu expliquei passo a passo como calcular cada uma das coisas, fiz vários exemplos, só que assim, não é difícil de fazer os cálculos são até simples, tá? Simples, não tem nada de complicado. O problema é o esquecimento. Você, na verdade, não vai lembrar disso aí daqui a algum tempo. Você já vai esquecer de como fazer esses cálculos. Só que aquilo que você aprende fica em algum local no seu cérebro, né? Então, está lá dentro da sua mente. Quando você precisar utilizar essa informação para fazer um cálculo, você não vai lembrar mais de cara, mas quando você procurar um material de referência, você consegue ir lembrando mais facilmente e reaprende a fazer esse tipo de cálculo. Só que uma maneira de você deixar isso mais bem gravado, né? Gravado efetivamente na sua cabeça, é fazer exercício, pessoal.
tanto até agora para ser cobrado na sequência, para você lembrar mais facilmente, é praticar. E esse assunto, você tem vários exercícios para fazer na página 67. Então, na página 67 do material, que é essa página que eu estou mostrando para vocês, começam os exercícios propostos. No 67, ó, a página 68, tá? Todos esses exercícios dá para você fazer. Você consegue fazer com o que eu expliquei, todos eles, tá? Então, pratiquem fazer os exercícios da página 67 e 68, e também tem mais, né? Na página 69, na página 70, até a página 71, tá? Página 71 ainda tem outros exercícios sobre o assunto, derivada direcional. Então, pratiquem, façam os exercícios, agora é com vocês, não adianta eu ficar fazendo um monte de exercício, porque a minha lógica, vocês vão entender, né? Se eu conseguir ser claro, não vai ser nada diferente. A diferença é você fazer. Aí você vai achar a dificuldade exercitando. Olha, começa na página 67, tá, Vitória? 67, vai até a página 71. 67 a 71. Tem vários exercícios. Façam, não é para me entregar, tá, pessoal? É simplesmente para praticar. Pratiquem os exercícios da 67 a 71. É sobre o assunto da aula de hoje, da aula anterior. Na próxima aula, eu resolvo alguns, não vou resolver todos, tá? Porque são muito repetitivos, eu vou resolver alguns. E aí, na próxima aula, eu já começo com um assunto novo, que é esse aqui, integrais múltiplas, tá? Eu vou começar com integrais múltiplas somente na próxima aula. Você pode falar assim, professor, mas começa com integrais agora. Não, eu acho interessante para o aprendizado, e isso é didático, o seguinte, que você aprenda um determinado assunto, que você preste atenção na explicação, e depois você faça. Porque se eu falei um monte de coisa, né? De coisas. Você prestou atenção, você é inteligente, né? Você tem inteligência, você entendeu. Você entendeu a minha lógica. Então, você já conseguiu entender. Só que, agora, vem o diferencial, que é fazer. E você exercitando, você grava. Isso aí vai ficar na sua mente por mais tempo, vai ficar gravado. Agora, se eu chegar na sequência e for falar de um assunto totalmente diferente, que é esse aqui, integrais múltiplas, já vai misturar os registros, né? Por isso que muitas vezes você assiste uma aula e você entende tudo que o professor fala, né? Você fala, pô, eu entendi tudo ontem na aula, aí no dia seguinte você pega o caderno para fazer os exercícios, você não lembra mais, porque mistura os registros. Parece que isso aí é feito de forma consciente. Não, é de forma inconsciente. Existem estudos aí em doutorado que mostram isso, a questão do registro aí das informações, né? Inclusive, pessoal, hoje em dia se fala muito em neurociência, né? Os neurocientistas, os doutores em neurociência. Você sabe que a maioria dos doutores que tem trabalho escrito, né, em neurociência, eles não são médicos, eles são matemáticos, tá? Tanto é que se você for fazer doutorado hoje em dia na matemática, muitos desses doutorados são em neurociência, né? Tem, inclusive, aqui em São Bernardo, tem a Federal de São Bernardo, que tem lá um trabalho forte lá no doutorado em neurociência, que é um trabalho matemático, que estuda principalmente o aprendizado, tá? Como é que a gente aprende melhor, né? Quais são as formas de se aprender melhor, que hoje em dia é um assunto totalmente relevante, né? Então, a maneira de você gravar a informação de forma mais correta é praticar. Você não pode misturar algumas coisas. Tanto é que você fala assim, você estiver aprendendo alguma coisa e, ao mesmo tempo, tiver algum barulho externo, muitas vezes você acaba gravando o registro de forma errada.
Você está entendendo tudo, mas na hora que o seu cérebro compila aquelas informações, fica armazenado de forma equivocada o registro. Por isso, da importância do professor também tomar cuidado na hora que ele ensina alguma coisa. Se eu explicar para vocês alguma coisa de forma errada, mesmo logo em seguida eu consertando, eu posso causar um dano no registro que você está gravando. Porque, de forma inconsciente, você armazena isso depois e acaba armazenando aí a informação errada, tá? Então, assim, vamos por etapas. Tentem fazer os exercícios da apostila agora, tá? Da 67 a 71, que é sobre o assunto de cálculo vetorial. E na próxima aula a gente começa a parte de integrais múltiplas, tá? Eu corrijo alguns exercícios no início da aula e depois eu passo para integrais. Ok? Pessoal, então a aula terminou, tá? Agora é com vocês, tá? Tenham um bom descanso aí. Se quiserem sair, já estão dispensados. A aula terminou, beleza? Tenham uma boa semana. Boa semana não, a gente se vê ainda na quinta-feira, né? Quinta-feira, tá, pessoal? Tranquilo? Boa semana para vocês, um bom dia, bom trabalho para quem vai trabalhar. Beleza? Até mais aí para vocês. Eu vou parar, inclusive, a gravação agora, até quinta-feira, pessoal. Deixa eu só parar aqui.